Queridos amigos, irmãos, companheiros de jornada, que possa Jesus continuar com suas bênçãos sobre todos nós nesta noite. Ficamos, como disse nossa irmã Suzana, da alegria de ver mais um novo trabalhador e da certeza que temos que o trabalho que fazemos numa casa espírita não é um trabalho apenas individual e de encarnados, mas sim também um trabalho de dois grupos, nós encarnados e aqueles que já se libertaram do corpo físico. Falo isso porque é interessante ver a mensagem da noite de hoje e, como vocês vão ver, o tema hoje, filosofia espírita. Vamos ver que a mensagem que a nossa irmã Maria Amélia leu e comentou se casa perfeitamente com o tema que vamos falar na noite de hoje. Assim sendo, fizemos a proposta de, durante dessa palestra e outras mais 4 palestras que virão, mais 3, de tocarmos assuntos em torno da doutrina espírita e dos seus ensinamentos básicos. Como todos nós sabemos, a doutrina espírita, ela tem 3 aspectos: filosofia, ciência espírita e religião. Então, aquele que abraça a doutrina espírita apenas como religião, está esquecendo os outros 2 pontos também basilares da doutrina, que é a ciência e a filosofia. Aquele que abraça a doutrina espírita apenas como filosofia, também esquece do lado da ciência. Temos que aprender a estudar, a procurar compreender a doutrina espírita nesses aspectos que dá à nossa doutrina uma vantagem imensurável diante de outras doutrinas, que normalmente são apenas religiosas ou apenas filosóficas, ou materialista, porque se baseiam na ciência. A doutrina espírita, no entanto, nos traz 3 aspectos básicos. Na noite de hoje, vamos pelo menos tentar falar apenas de um, da filosofia espírita. Sendo assim, nós não somos filósofos, Suzana diz que vamos filosofar, não tenho condições disso, mas vamos comentar sobre algumas filosofias para podermos nos colocar, nos encontrar no campo filosófico da doutrina espírita. Para iniciarmos, recordo-me, quando vamos ler filosofia, que vamos descobrir que durante muito tempo a nossa orientação do Ocidente, a filosofia, não conhecia o pensamento do Oriente. Mas com a derrubada de algumas barreiras, o Ocidente encontrou o pensamento do Oriente. E todos nós vamos vislumbrar e ficarmos encantados com a filosofia espiritualista que vem da Índia e daquelas terras que de tantos homens grandiosos apareceram. Sendo assim, há uma figura que a mim particularmente me fascina, que para nós ocidentais ainda é um pouco difícil de compreender. É a história do príncipe Siddhartha Gautama. Narra-se que ele, 563 anos antes de Jesus, quando ele nascera, filho de um poderoso rei, foi profetizado que o filho do rei seria um homem santo no futuro. E o rei, ele que era detentor de tanta fortuna e sabia que seu herdeiro ia se tornar um homem santo, e ele sabia o que isso significava, resolveu proteger o filho. A tal forma que o príncipe Siddhartha Gautama começou a crescer, a desenvolver, mas graças às artimanhas do seu pai, que o amava, foi protegido de tal forma que ele não pudesse ver a tristeza nem as misérias da vida. A tal ponto que ele não tinha autorização de sair sequer além das muralhas do castelo que vivia. O seu pai lhe protegia tanto que quando chegava algumas épocas invernais ou de profunda seca, transferia-se de um castelo para outro, para que o filho não pudesse nem sequer imaginar que do outro lado daquele castelo havia dor e sofrimento. E o príncipe Siddhartha Gautama vai fazendo todos os gostos do pai,
cresce, vive como vive um homem que tem posses, usa-se dos prazeres que a vida oferecia, do luxo. Mas quando ele chega a 29 anos de idade, apesar de toda a proteção do pai, ele vai descobrir que ele não era feliz, que algo lhe faltava. Um vazio constantemente lhe chamava a atenção. Por que ele era infeliz? Se ele tinha tudo, tinha prazeres, boa alimentação, vestimentas, tesouros infindáveis. No entanto, o vazio lhe atormentava. Até que um dia, ele chama um dos seus serviçais, que havia adquirido por ele profunda admiração e amizade, e pediu que o serviçal lhe ajudasse a transpor as muralhas do castelo. Mas não podemos. O rei não permite que possamos sair além. Eu te peço, ajuda-me. E tirando de uma roupa de um serviçal, parecendo repetir a história de Francisco de Assis, usa-se a roupa do homem pobre, do seu serviçal, e atravessa as muralhas à noite. E quando ele chega lá, ele descobre o mundo que até então ele não conhecia. Porque quando ele caminha no meio da multidão, ele vê um homem velho, totalmente desgastado, e ele se atormenta. O que é que você me diz disso? Pergunta ao seu serviçal. Esse é o fim de todos os homens que aqui na terra vivem. A velhice chegará para todos. Ele fica atormentado, porque ele não conhecia bem isso. Mais à frente ele vê uma criança doente, padecendo de profundas dores. E o que acontece aqui? Mestre, amigo, não sabes? Também. Isso também faz parte da vida. Lembremos que ele não conhecia a dor. A dor, o sofrimento, a enfermidade, um dia ou outro visitará todos os homens na terra. Ele começa a ficar meio angustiado com aquelas descobertas. E mais à frente, ele encontra um cadáver e ele entende. Era a morte. Então, questiona ele. Também será esse o destino de todos os homens? Sim. Ele fica atormentado, sem saber pensar, e agora como seria a vida dele? Ele agora não tinha mais coragem de voltar para o castelo, para a vida que ele tinha antes. Porque ele agora encontrou um novo mundo. Um mundo de dor, de desilusões, de sofrimento. E agora, porque não sabia o que fazer, quando caminha, ele descobre e ele vê um homem, um sadhu, um yogi, e percebe que na face dele havia uma serenidade aparente. E ele começa a questionar como é que aquele homem poderia ser tão sereno no meio de tanta dor. Começando a questionar, ele toma a decisão naquele dia de ser um asceta. Resolve abandonar toda a sua fortuna e se entrega a buscar as verdades que ainda ele não entendeu. O verdadeiro sentido da vida é tão fascinante a história dele, porque são poucas histórias da humanidade que conhecemos de alguém muito poderoso que deixa tudo para entregar-se ao outro. São poucos. E os poucos que fizeram entraram na história como conhecemos. E ele assim o faz. Vai buscar alguém que possa lhe explicar as razões da vida, a lógica. Por que sofremos? O que é que acontece? Por que as pessoas merecem isso e por que as pessoas são diferentes? Porque um tem saúde e o outro não tem, porque um tem sortes na vida enquanto que o outro nada tem. Então ele foi buscar isso. E depois de 9 anos meditando, esse homem chegou à conclusão que as dores da vida, do nosso corpo físico e os nossos tormentos podem ser, sim, controlados pela nossa mente. E já que assim é, porque é dele a teoria de que a nossa mente é um macaco enlouquecido, que pula de galho em galho em todo momento e como um animal deve ser controlado. O que muitas vezes nos deixamos controlar pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, e a mente entra em descontrole. Claro que alguém aqui já conhece alguém assim. Nenhum de nós passamos por essa situação de nos desequilibrarmos, de fazer o que o impulso nos chama a atenção. E ele chegou à conclusão de que se a mente fazia isso conosco, nos levava também a muitas dores, então era necessário que deveríamos todos nós controlar a mente. E graças a isso,
ele resolve se entregar a uma profunda meditação e diz a si mesmo que só vai sair dessa meditação quando conseguir equilibrar a mente e descobrir as razões por que estamos aqui na Terra e por que vivemos, por que sofremos. E ele entra dentro da floresta, embaixo de uma figueira, e vamos ver bem essa história da figueira com Jesus mais à frente. Embaixo da figueira, que vai ser conhecida como a árvore bórdia, ou a árvore da sabedoria, ele entra em um estado de meditação profunda, jurando a si mesmo só sair daquele estado quando ele encontrar realmente as respostas para a felicidade. Passa-se dias, semanas na meditação, passa fome, e diz na tradição indiana que ele foi visitado pelo deus Kama Matra, e os seus filhos são os deuses indianos. Os seus filhos na figura de prazer, luxúria, fome, revolta, alegria, deleite. Tudo isso ele sentiu para que ele saísse do seu estado de meditação, mas ele não resistiu. Quem não está entendendo bem isso é, por exemplo, se eu dissesse aqui algo às pessoas, vamos meditar, vamos silenciar um pouco a mente e todo mundo fechasse os olhos, é interessante. Vamos, de repente, começa a sentir uma coceirinha aqui, outra coceirinha ali, e não conseguimos meditar. E muitas vezes não consigo, porque de repente me deu uma dor em tal parte, começou um osso a estalar. É fascinante isso, porque o nosso inconsciente não permite que possamos adentrar nele tão facilmente. Então, toda vez quando tomamos essa postura de meditação, ele reage, nos tracionando, nos auto-sabotando. Então, imaginemos Buda, aquele que ia ser Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, que trazia toda uma herança gigantesca do passado no estado de meditação. Nesse caso, tudo vinha à tona e ele conseguiu domar todos os seus desejos, todos os seus desesperos e as suas angústias. E depois disso chega um momento de tanta tentativa, os deuses do medo, das ilusões, da luxúria vão lhe se afastando. Na verdade, são os nossos desejos. E quando ele consegue equilibrar, chega um momento que ele é tomado de uma força extraordinária. Narra que ele começa a visitar todas as suas existências. Começa a ter conhecimento das suas existências do passado até aquele momento. E depois dessa fase, que deve ter durado muito tempo, de repente uma força lhe invade e ele é tomado de profunda compaixão por todos os seres vivos que estão presos nas rodas das reencarnações. E nesse momento se completa e ele sai da floresta agora intitulado Buda, o Iluminado. Que fascinante a história desse homem. Que coisa fantástica esse mergulho que ele faz para dentro de si, para se descobrir dentro dele a verdade que muitas vezes a gente acredita que está lá fora. É tão fascinante que ele sai e toda a sua grande filosofia, que tem muitos teóricos, se resume a 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade é o sofrimento. Nós sofremos e não tem como corrermos. Há pessoas que fazem de tudo para não sofrer, é inevitável. A dor faz parte da vida, por mais que não queremos. O processo de nascer é doloroso. Quem disse que não é? Pergunta a uma mãe. Pergunte à própria criança se ela tivesse consciência. Não é à toa que ela grita, ela sai da sua área de conforto e de proteção e grita com um novo choque. É um processo de dor. A rosa que nasce, a flor, para ela aparecer com tanta beleza, ela tem que romper o botão. É um processo de dor. Então a dor é inevitável. Acreditarmos porque sofremos, nos sentimos a pior pessoa do mundo, é não conhecermos realmente a vida. Então ele nos fala a segunda nobre verdade, que é a origem do sofrimento. O que é que nos causa sofrimento? E ele vai dizer que a grande origem do nosso sofrimento é as nossas ilusões. Por termos muitas ilusões, por termos apego àquilo que é ilusório, sofremos. E é interessante isso, porque a maioria das coisas que amamos são coisas transitórias. Pergunta uma pessoa que comprou o carro do ano. Ele não consegue mais dormir com medo que alguém arranhe o seu carro. Aquilo que ia ser a felicidade dele, agora passa a ser um tormento na vida dele. Fica com medo de ser assaltado, que roube. Isso mais no Brasil, porque aqui é diferente.
fica com medo de levar uma multa, de alguém arranhar o seu carro, de pagar os $500 da apólice de seguro. Então ele fica meio atormentado. Aquilo que deveria ser felicidade causa ser um tormento. Então é o apego às coisas que são transitórias e nos apegamos a isso. Apegamos à nossa beleza física, que aqui para nós ela vai passar, querendo ou não. O que temos que fazer é descobrir agora a beleza no outro estágio. Descobrir a beleza na infância, na juventude, são belezas diferentes. O problema é que achamos que a beleza tem que ser como a de todo mundo, e não é. Cada qual traz sua própria beleza. É tão fantástico isso, porque sabemos que não existe duas pessoas no mundo que tem a mesma impressão digital. Deus tem uma especificação com cada um dos seus filhos. Somos especiais porque somos únicos. E, no entanto, queremos ter a boca de fulano, a orelha de cicrano, parecendo que Deus não soube fazer o que a gente queria. Porque nós é que sabemos. E cometemos um grande erro. Porque nos apegamos àquilo que é ilusório, àquilo que é transitório. Então, Buda fala da terceira nobre verdade, que é a cessação do sofrimento, ou fim do sofrimento. É a terceira nobre verdade. Parar este sofrimento. E como fazemos isso? Pararmos de ter tantos desejos. Porque estamos apegados às ilusões. Se não temos tanto desejo, consequentemente iremos sofrer menos. Porque o nosso grande sofrimento é por desejarmos muito. E sofremos de uma coisa, só vamos ser felizes se tivermos um namorado, uma namorada. Quando temos, não, só vou ser feliz se casar. Casa, vamos descobrir que não é tão bom assim. Mas só vamos ser felizes se conseguir a casa própria. E vamos transferindo a felicidade para desejos. Somos insaciáveis. Então, o nosso grande momento para equilibrarmos é parar esse sofrimento. Não desejar tanto, não é que aqui agora a gente vai ficar sem, não. Desejar aquilo que realmente faz sentido. O nosso aprendizado, a nossa libertação dos nossos vícios, a consciência tranquila. Vocês têm ideia de quanto vale uma consciência tranquila? E tem pessoas que vendem. São valores que não se pagam. Então, temos que parar essa onda de sofrimento. Essa é a terceira grande nobre verdade. A quarta nobre verdade é a libertação de todos os sofrimentos. Como? O que é mais fascinante é que ele diz que para vencer todos esses sofrimentos, nos libertarmos dele, é necessário fazer os outros três nobres verdades, cumpri-las. Se encontramos uma verdade, devemos abraçá-la e praticá-la. O que é mais fascinante é que depois de 300 anos do Buda, do príncipe Siddhartha Gautama, um homem feio, pobre, de pés grandes, uma vez ia caminhando, resolveu ir ao templo de Delfos, 300 anos depois dele, de Buda. E quando chegou lá, ele ia pedir informações ao Delfos, no templo de Delfos, através de uma pitonisa, que era uma médium extraordinária. Mas quando chega, ele vê escrito: homem, conhece-te a ti mesmo. E ele tomou apenas essa frase e descobriu a razão da sua vida. Sócrates tornou-se um dos maiores filósofos até os dias de hoje. Até hoje venerado. Não é à toa que Allan Kardec vai colocar suas teorias no Evangelho segundo o Espiritismo, antecedendo os pensamentos de Jesus, mostrando a correlação desses pensamentos. Ele era tão fascinante, o Sócrates, ele que não foi para a universidade, ele que ensinava no meio da rua, a todo mundo que passava e que queria, e que, querendo ou não, esnobava os sábios da época. Porque todo sábio da época, quando chegava perto de Sócrates, descobria que nada sabia. Porque Sócrates ia muito mais além. E os sábios, certa vez revoltados, resolveram ir ao templo de Delfos. E chegando lá, e pediram a comunicação através da pitonisa. E foi através de um fenômeno extraordinário de escrita direta. Foi escrito sobre uma pedra. Que conhecemos esse fenômeno no movimento espírita, o fenômeno de escrita direta, em qual o espírito escreve sem precisar da mão de ninguém. E foi imprimido em uma pedra, quando eles perguntaram à pitonisa, totalmente mediunizada, quem é de verdade, porque eles acreditariam ser eles. O homem mais sábio de toda a Grécia. E eles escreveram, Sócrates. Eles ficaram revoltados.
Como é que pode nós que dedicamos toda a nossa vida a estudar, a estudar, a estudar, Delfos vai dizer que o homem mais sábio é justamente aquele homem, filho de um calvoeiro e de uma parteira. Ele não pode ser o homem mais sábio. Vamos lá. E quando voltaram para a cidade, em Atenas, viram a ele, Sócrates lá, maltrapilho, ensinando no meio da multidão. E eles se aproximaram de Sócrates. Ele olhou, sim. Sabe que nós viemos agora de uma viagem ao templo de Delfos. Sim, que bom. E fomos perguntar a Delfos qual seria o homem mais sábio de toda a Grécia. Você sabe quem foi que ele disse? Sócrates, não sei. Ele disse que o homem mais sábio de toda a Grécia eres tu. Sócrates simplesmente abaixou a cabeça. Bem verdade. O homem mais sábio de toda a Grécia sou eu. E eles deram uma risada. Porque olharam essa aparente presunção de Sócrates. E quando eles foram questionar a falta de humildade de Sócrates, ele disse, é bem verdade. Eu realmente sou o homem mais sábio de toda a Grécia. Vocês sabem por quê? Não. Porque eu sou o único homem aqui que sabe que nada sabe. Porque o sábio é aquele que sabe que nada sabe. Ele sempre está procurando mais. E ele desafiava os sábios, dá-me um escravo, um homem que não sabe ler, que não sabe escrever, e eu farei ele mergulhar dentro de si mesmo. E em pouco tempo vocês irão descobrir que dentro dele sai um gênio, um homem de sabedoria, porque a verdade está dentro de nós. O que é mais lindo é que mais 300 anos depois, o ser mais perfeito que na Terra já existiu, vem a nós, Jesus. Ao contrário de Buda, de Sócrates, que tiveram um processo de aprendizado e de descoberta, ele já era o que era desde que nasceu. Como ele mesmo disse, antes de Abraão, eu já era. Ele não precisou de mestre, ele já era altamente iluminado. E ele vai nos dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se observarmos aí nessas 3 filosofias, é a mesma coisa. É o mesmo processo de busca, e Jesus diz aí, nos disse isso há 2000 anos atrás. Estamos sofrendo, estamos cansados, então vamos buscar a verdade. Se encontrarmos ela, ela vai nos libertar. Quando Kardec pergunta aos espíritos onde é que está escrito as leis de Deus, ele diz, na vossa consciência. Na nossa consciência estão escritas as leis divinas. Então, Kardec, para que servem então as mensagens dos Espíritos? Para relembrar aquilo que nós não queremos escutar. Então, vamos ver que a filosofia espírita, na verdade, não é apenas uma religião teórica. Ela vem relembrar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Vem mostrar que o pensamento de Sócrates ou o pensamento de Buda, todas elas traem uma grande e nobre verdade que temos que descobrir. Fazendo uma viagem para dentro de nós. Mas como? Como podemos fazer essa viagem em um mundo que vivemos? É tão fascinante ver o processo do nascimento da doutrina espírita, desta filosofia extraordinária que nós abraçamos, que quando Kardec é convidado pelo amigo, e o amigo lhe diz a Kardec, você não sabe o que está acontecendo. Porque naquela época, no ano de 1848 a 1849, a França foi tomada de fenômenos extrafísicos. Uma época que muitas filosofias estavam nascendo e o materialismo estava prestes a chegar. Os fenômenos começaram a acontecer, fenômenos mediúnicos começaram a acontecer em toda parte. Então, um amigo disse, você não sabe o que acontece. Na casa de fulana de tal, as mesas lá giram. Quem é que já viu aquela brincadeirinha do copo que muita gente fez? Colocava as letrinhas. A origem disso tudo é desse fenômeno do passado, que não recomendo ninguém fazê-lo. Então, no passado aconteceu isso. Os espíritos, que ninguém sabia o que era, começaram a mover. As mesas se moviam e eles começavam a fazer pergunta e as mesas respondiam. E um fenômeno extraordinário, elas ficavam no ar às vezes. E cada batida dela era correspondente a uma letra do alfabeto. As pessoas iam anotando e a mesa ia respondendo. Então um amigo de Kardec, ele falou desse fenômeno. E ele diz, quando falou, Kardec era um homem de muito bom senso. Não é daquele homem que nega, porque tem gente que nega as coisas como só pelo fato de negar a coisa deixasse de existir. É aquelas pessoas que fazem a negação de plantão. Eu nego como se isso deixasse de existir só porque ela negou. E não é bem assim.
E quando o amigo lhe fala, ele convida, ele diz: ah, meu amigo, não posso. Perdoa-me. Eu não posso crer que uma mesa possa dar mensagens racionais. Como é que pode uma mesa destituída de cérebro, de nervos, de neurônios, ser inteligente? Mas como esse fenômeno se passou por todos os lugares, inclusive no Brasil, aqui nos Estados Unidos, ele vai visitar e ele fica impressionado. As mesas se comunicavam. Uma batida, uma letra, duas batidas correspondentes a outra letra. E ele fica tão impressionado isso que ele começa a questionar. Tem um momento que ele coloca todas as teorias que ele conhecia. Ele era um homem de ciência, colocou a teoria do magnetismo, mas não era suficiente. O magnetismo podia erguer uma mesa. Lembremos de Uri Geller, que com sua energia anímica, ele move os objetos. No entanto, os objetos não dão respostas racionais. Então ele começou a se questionar e chega um momento que ele grita nos seus questionamentos: como pode? Como pode uma mesa destituída de cérebro, de nervos, responder às nossas perguntas? Porque Kardec fazia perguntas em vários idiomas e ela respondia de acordo com o idioma que Kardec fazia. Kardec chegou a fazer perguntas mentalmente em 3 idiomas diferentes. A mesa mentalmente captava e respondia depois de horas, lhe dava a resposta em 3 idiomas diferentes. Então ele questiona como pode. Que força é essa? Então os espíritos lhe respondem: pela primeira vez, não é a mesa que vos fala, somos nós. As almas dos homens que aqui na terra já viveram. E voltamos para dizer que a morte não existe. Que nós vencemos o túmulo vazio. Então é tão fascinante ver essa história, e Kardec começa agora a compilar todos os ensinamentos que esses espíritos vão trazer. E não é à toa que quando vamos abrir o Livro dos Espíritos, a primeira obra que saiu no ano de 1857, está lá, Livro dos Espíritos. Alguém lembra do subtítulo? Filosofia espiritualista. É interessante isso, porque todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Que complicação. Por exemplo, se eu sou católico, eu sou espiritualista. Se eu sou protestante, eu sou espiritualista. Se eu sou santeiro, eu sou espiritualista. Porque existe, na verdade, 2 grandes correntes: a materialista e a espiritualista. O materialista é aquele que nega tudo além do corpo físico e da matéria. São os materialistas, são várias filosofias. O espiritualista são todas aquelas filosofias que acreditam que além do nosso corpo existe algo mais. Então todo religioso é espiritualista, mas não são espíritas. Concordam? O espírita também é religioso, ele é espiritualista, ele acredita em algo mais. Ele é espírita, espiritualista. Entenderam a diferença? Não é criação minha, está lá, introdução do Livro dos Espíritos, que todo mundo tem medo de ler, porque Kardec, a gente é acostumado a ler a introdução de 2, 3 páginas, está lá, várias páginas, parece que nunca vamos chegar nas perguntas e respostas, mas é necessário ler, porque nessa introdução está a verdadeira filosofia espírita na sua essência. Quem tiver com um pouco de preguiça, eu entendo, porque dizemos que somos muito ocupados, então eu vou dar um conselho: abre o Livro dos Espíritos, passe algumas páginas, na introdução, item 4, Kardec vai dedicar entre 3 a 4 páginas, fazendo uma síntese do que deve ser a doutrina espírita, da filosofia espírita. Então, façamos isso, só são 3, 4 páginas, das 30 e 50 páginas da introdução. Então, vamos ler apenas o item 4, e vamos ver ele sintetizar o que é realmente essa doutrina filosófica, o que é mais fantástico, que está lá também no subtítulo, está lá na capa do Livro dos Espíritos. Doutrina que fala da imortalidade da alma, da comunicação com os mortos, da lei de ação e reação, da crença em Deus. Ensinamentos enviados pelos Espíritos, compilado pelo Sr. Allan Kardec. Então, vamos entender que Kardec não é o pai da doutrina espírita. Kardec não é o dono da doutrina espírita. Kardec é o codificador da doutrina espírita. De todas as filosofias que conhecemos, ela é a única que não tem um autor vivo. Porque todos os seus ensinamentos são dados pelos espíritos. Kardec apenas juntou, coordenou e colocou no livro. E introduziu a nova doutrina. Então, sendo assim,
somos adeptos da doutrina dos imortais. Veja que coisa interessante. Todos nós aqui, que abraçamos a doutrina espírita, estamos de fato abraçando a doutrina dos mortos. E nós que temos medo de morrer. Amamos ler sobre Kardec, sobre Emmanuel, sobre Dr. Bezerra de Menezes, mas ninguém quer ir para o outro lado. Então existe algum problema. Se ele já nos mostra como é que o que nos espera do outro lado, por quê? Porque ainda temos assim, porque já temos uma filosofia, não é verdade? Se eu perguntasse aqui a nós, aos que já frequentam a doutrina espírita, qual é a sua filosofia? Não vamos ter dúvida. Minha filosofia é a doutrina espírita. Eu a falei. Se eu fosse católico, eu iria dizer que minha filosofia era católica, protestante. Assim é. Mas se eu mudasse essa pergunta, se eu perguntasse isso, qual a sua filosofia de vida? Temos que nos questionar. Porque teoricamente já abraçamos a doutrina espírita, já conhecemos. Mas como é que estamos vivendo? Voltaire chegava a dizer que a maior ironia da história do homem é ele dizer ser espiritualista, imortalista e viver no mundo como se não fosse. Porque acreditamos nos espíritos, acreditamos em Deus, em Jesus, no coisa, mas ficamos todo mundo desesperado. Ninguém nem quer morrer, nem na próxima reencarnação. Então somos muitas vezes até mais materialistas do que muitos materialistas. Eu conheço materialista que é muito mais espiritualista do que muitos espíritas, que já são mais tranquilos. Eu conheço espírita que adora o espiritismo, mas não me fale de espírito. E eu fico tentando entender esse fenômeno, porque é um fenômeno muito mais impressionante que o espírito apareça. Porque você abraçar uma e, ao mesmo tempo, discordá-la ou negá-la. Então, vou dar aqui um exemplo rápido de tantas filosofias, de algumas filosofias que fazem parte do nosso mundo e que, querendo ou não, nós também fazemos parte dela de uma forma ou de outra. Então, hedonismo. Muitos aqui já sabem que é o hedonismo. É aquela filosofia que diz que a vida, o único sentido dela é ter prazer. Nasceu na Grécia também. Mas os seus pensadores chegaram um momento que descobriram que o prazer por prazer chega um momento que ele cansa e causa dor. E os homens que passam muito prazer não são felizes. Quer ver isso? Não precisa que Miami não aconteça isso. Vamos imaginar Las Vegas. Quem trabalha lá, vamos ver. As pessoas se divertem porque tem que gozar ao máximo. E quando vê, estão cansados, depauperados, sem ânimos, enfermos. Eu não posso acreditar que uma pessoa que tem tanto prazer assim esteja feliz. Ele pode até ter tido prazer, mas não quer dizer que ele tem felicidade. Porque confundimos muito prazer e felicidade. A nossa sociedade, na verdade, é uma sociedade ainda muito hedonista. E aquele que quer ser espiritualista ou espírita tem certa dificuldade. Porque para todo mundo, louco é aquele que fica dentro de casa com sua família tranquilo. Porque a pessoa normal, entre aspas, é aquele que goza todos os prazeres da vida. E quando a gente pergunta, se você tivesse muito dinheiro, se eu tivesse muito dinheiro, a primeira coisa, não ia trabalhar. Porque parece que trabalho é uma condenação. É um castigo, porque na nossa doutrina, na nossa cultura foi dito que era pelo pecado de Adão e Eva, só porque a coitada comeu uma maçã. Todo mundo foi condenado agora a trabalhar, isso ficou uma coisa terrível. Até quem gosta de trabalhar não pode dizer que gosta, porque se disser que gosta, o vizinho diz assim, não é normal. Porque nós entendemos que prazer é ficar como os romanos, que faziam seus bacanais, com tantas comidas, e levavam a comida. Vocês sabiam por que eles ficavam deitados? Porque a ideologia é que eles deveriam comer até não ter mais força de ficar em pé. E quando eles não têm mais força de ficar em pé, traziam bacias de prata para que eles vomitassem tudo que comer para continuar comendo. Então não podemos condenar as anoréxicas. Vai ver que são esses romanos reencarnados, ninguém sabe. Porque tem essa ideologia do prazer e que o prazer é ser bonito, belo e parar no tempo, contrariando a ideologia de Buda. Então o hedonismo é isso. A outra ideologia que ainda vigora no nosso mundo, niilismo. Nietzsche, observando o pensamento de Schopenhauer, que chegava a dizer que deveríamos, porque ele pregava, e Nietzsche vai abraçar no seu niilismo, a inexistência de Deus. Esse é o primeiro ponto da filosofia dos niilistas. O segundo ponto, a inexistência da alma. E o terceiro,
a inexistência de um sentido para a vida. Mas é claro, você já matou Deus, matou a alma, para que tem sentido a vida? Então ele chegava a dizer, infelizmente, que o sentido, que a vida não tinha sentido, porque Deus não existia, a alma também não era imortal, como dizia. Então na vida só tinha sofrimento a abraçar. E a única forma de ter um pouco menos de sofrimento é esperar a morte ou causá-la, porque eles estimulavam o suicídio. E muitos vão abraçar a ideologia porque se dizem, não sei se é verdade, diz as tradições, que Schopenhauer, certa vez, quando estava pregando, que ninguém deveria sofrer, se o sofrimento chegasse, deveríamos primeiro ter a vida, que não tem sentido uma vida com dor, com sofrimento. E eles têm que ter a vida. Então um aluno diz, professor, o senhor está querendo dizer que quando tivermos um sofrimento, uma dor e não conseguirmos suportar, não sabemos as razões para nos livrar, devemos ter a vida? Sim. Mas por que, professor? Porque não vale a pena sofrer na vida. Então o aluno disse assim, professor, posso fazer a segunda pergunta? Sim, pode fazer. O senhor já sofreu? Ah, sim, muito. E por que o senhor não suicidou-se? Ele disse, porque se eu tivesse me suicidado, quem estará aqui para ensinar a você a suicidarem-se? Porque é muito fácil levar isso. Contrariando a própria doutrina espírita, que vai dizer na sua lei brilhante, que vai falar sobre da necessidade que temos de preservar a nossa vida, a lei dos instintos. E os espíritos vão dizer que Deus, que é a lei de conservação, Deus deu os instintos aos seres vivos para que ele pudesse proteger a sua vida e não perder a vida mesmo no momento de dor e de sofrimento. Quer dizer, é lógico, se nós não tivéssemos esse instinto de sobrevivência, de conservação, no primeiro momento de dor, tiraríamos a vida. Mas mesmo sofrendo, queremos continuar vivo. Não queremos a dor, não queremos o sofrimento, mas queremos estar vivos. Então Deus nos deu esse instinto de conservação. E temos essa necessidade. Me recordo de um sacerdote, um padre, que dizia o seguinte: a pior dor do mundo ainda é melhor do que perder a vida. É fantástico e é real. Então, outra filosofia, o existencialismo. É impressionante isso. Jean Paul Sartre, depois da Segunda Guerra Mundial, quando percebeu que os homens tiravam a vida um do outro e não tinha sentido, ele disse, a vida não tem sentido. Interessante que ele vai pregar uma coisa que o Espiritismo prega, o existencialismo, o livre-arbítrio. Só que no livre-arbítrio, ele vai dizer que o homem tem o direito de fazer o que bem quiser da sua existência. É bem verdade. Só que ele não falou das responsabilidades. Porque na doutrina espírita nos diz que todos nós somos detentores do livre-arbítrio. Só que nós hoje estamos aqui, não somos daqui. Já tivemos a existência no passado, vamos ter uma existência no futuro. Então tenhamos cuidado com as nossas escolhas, porque ela vai refletir o que nos espera na outra vida. Porque o que vivemos hoje é as consequências da existência do passado. Porque Deus não condena ninguém. Deus não castiga ninguém. Que coisa fantástica. Deus é amor. Então ninguém pode estar sofrendo por castigo de Deus. Jamais. Mas estamos reparando os deslizes do passado, de outras existências, dessa existência, e se continuarmos no passado também, no futuro também. Só que Jean Paul Sartre vai dizer que não, que a nossa vida, por exemplo, o nosso ser, a nossa essência, ela começa a nascer quando nascemos. Nós não temos uma história do passado e vamos criando, é como uma folha branca aqui, vamos escrevendo uma história. Então ele vai mostrar que depois disso, o nada. Porque na sua filosofia se baseava que a vida só tinha 3 coisas para oferecer: a náuseas, dor e o nada. São filosofias terríveis que, no entanto, vigora até hoje. Quer um exemplo disso? Muitas vezes quando alguém está revoltado, esquece da religião que tem. Deus não existe. Eu vou fazer isso porque eu sou um homem bom, mas acontece comigo, eu vou fazer isso também com outro. Nos revoltamos na hora da dor, esquecemos de tudo. Somos existencialistas. Somos nihilistas. Porque certas vezes na hora das nossas dores, matamos Deus. Quando achamos que Deus está sendo injusto conosco, e dizemos, Deus não existe. Como se nós fôssemos, como diz uma amiga, a bala que matou Getúlio. Que não somos.
Somos todas pessoas em aprendizado. Não somos tão importantes. Somos sim. Mas não podemos querer ser o centro do mundo, achando que Deus fez tudo para nós apenas. Eu digo sempre às pessoas, estamos deprimidas. Às vezes eu fico meio triste de guerra, mas se eu não levantar a cabeça não adianta. Porque se eu ficar deprimido, triste em casa, revoltado, não creia que o mundo vai parar. O mundo continua girando. As pessoas continuam se comunicando. Nós é que temos que seguir o ritmo. Então, a outra filosofia que eu coloco como comparação é o Espiritismo, que é a doutrina que vai nos mostrar que ninguém está aqui de castigo, que a Terra é uma escola, que todo mundo está no processo de aprendizado e que o sofrimento que temos não é condenação divina, são aprendizados também. Porque, como dizia Buda, a dor faz parte da vida. Joana de Ângeles, espírito, analisando o pensamento budista, ela vai dizer uma coisa muito interessante: a dor é inevitável na nossa existência, mas ficar sofrendo é uma opção nossa. Quando ele vai falar da origem do sofrimento, ela vai dizer, analisando o pensamento de Buda, no seu livro Plenitude, que o sofrimento, a sua origem tem duas causas. As causas atuais, que muito do que nós sofremos hoje é causas atuais. Nem sempre é de outra encarnação. Pode ter sido apenas uma ação nossa de alguns meses atrás, de alguns anos atrás, que causa efeito agora. Ou de origem kármica, quer dizer, do passado. No entanto, a dor, na verdade, se observarmos com outros olhos, não é uma condenação. É uma forma de aprendizado. Quer um exemplo? Se aqui, por acaso, tivesse alguém que não sentisse dor física nenhuma, vocês acreditam que a vida dessa pessoa seria possível? Não. Em São Paulo houve um caso assim, de uma criança que se descobriu que toda vez ela tinha quebrado já a perna em 3 lugares, em menos de 2 semanas. Como? Descobriram que a criança tinha uma deficiência que não lhe causava dor nenhuma. Podiam cortar, ela não sentia dor, e os médicos ficaram apavorados, para criar uma técnica para devolver a dor a ela, porque se ela não sentisse dor, ela não ia chegar à idade da juventude. Porque a dor nos alerta, nos desperta. Se eu sinto alguma dor num órgão, eu vou ao médico, ele diz que eu estou com problema, e eu curo, tomo um remédio, eu posso fazer uma cirurgia. Se eu não sentir, ele se estraga e morreremos. Então, quando observamos a dor até por esse momento, já é outra visão, já é uma bênção. E as outras dores, as emocionais? Temos que observar o que estamos dando valor ou o que não estamos dando valor. Muitas dores não era maior estar sentindo, mas alguém fez comigo, então o problema é dele. Porque é preferível que alguém me cause dor e sofrimento do que eu cause dor e sofrimento a outrem. Assim nos ensina a doutrina espírita. Porque a dor pode até me deixar um pouco triste, mas a consciência vai estar tranquila. E aquele que faz a dor, um dia a consciência desperta e pode levar à loucura. Sabemos disso. Os criminosos muitas vezes enlouquecem pelos crimes que fizeram, que naquele momento a consciência não lhe despertou. E agora, quando ela vem, ela vai nos condenar, porque na verdade Deus não nos condena. A consciência sim é que nos alerta e nos chama a atenção. Então a doutrina espírita vai nos mostrar que somos imortais. Que coisa fantástica! Já perceberam que os grandes filmes hollywoodianos, as grandes fantasias, é tudo em busca da imortalidade? Saiu agora o novo filme aí da Branca de Neve, que não é tão branquinha de neve assim. E a bruxa terrível, que é mais bela ainda do que a Branca de Neve. E ela destrói todo o reino só para conseguir a imortalidade. Me deu vontade de mandar um text message para ele. Conheça a doutrina espírita. A senhora não precisa destruir o reino nem a coitada da Branca de Neve. Vai descobrir que eres imortal, mas não neste corpo, que é apenas algo transitório, uma roupa, uma vestimenta. Que coisa maravilhosa. Recordo-te da comunicação de um espírito que diz que quando desencarnou, um espírito muito equilibrado, e quando a gente vamos ver essas entrevistas na obra de Kardec principalmente, e o espírito olhou para o corpo e acompanhou o seu próprio velório. E quando for enterrar, ele se aproximou para o corpo em espírito e fez uma prece para o corpo. Senhor, muito obrigado. Abençoa esse corpo que tu me deste, porque foi através dele que eu conheci tanta beleza na vida. Ele foi meu escafandro.
Ele foi a minha base da vida. Que coisa maravilhosa. Veja que visão. Tem pessoas que dizem assim, espíritas, é que eu acho mais interessante. Não, eu estava ali, então eu senti o meu espírito saindo, e meu espírito veio, eu vi, ele olhou, eu digo, meu Deus, quantos espíritos ele tem? Parece que é uma pessoa que está com um grupo, espíritos grupais, num corpo só. Porque faz uma confusão. Vi agora há pouco um pensador americano dizer algo que a doutrina espírita sempre diz. Nós não somos uma pessoa que estamos tendo uma experiência espiritual. Nós somos um espírito que estamos tendo agora uma experiência corporal. Já pararam para pensar nesse detalhe? Tem gente que diz assim, eu fiz uma meditação e eu entrei no estado espiritual. Eu digo, não, você é um espírito que está tendo um estado corporal aqui, no corpo. E Deus é tão grandioso, conforme nos diz a doutrina espírita, isso é tão pesado que quando dormimos nos libertamos. Então agora eu pergunto a vocês, qual é a nossa filosofia de vida? Podemos comparar. Qual delas? Infelizmente, às vezes, abraçamos o espiritismo, mas estamos mais existencialistas do que nunca. Quando a dor chega, esquecemos todos os ensinamentos e passamos para o niilismo, negamos tudo, até a nossa própria alma. E quando estamos felizes, aí sim é que esquecemos da doutrina espírita dos conhecimentos, entregamos ao hedonismo. O negócio é o prazer. Depois que eu gozar muito, eu me entrego, vou ler essas historinhas de espiritismo. E não dá tempo. Divaldo disse que uma certa amiga dela comprava todos os livros espíritas. Você leu? Ainda não li. Por quê? Não tenho tempo. Eu vou ler quando eu me aposentar. E Divaldo disse que ela fez uma biblioteca invejável. Ele não tinha dinheiro, ela tinha. Ela comprava ele e ela pediu um livro emprestado. Você leu? Não, é muito lindo, adorei a capa, mas só quando eu me aposentar eu vou me entregar tudo. Se aposentou, desencarnou, não leu nenhum livro espírita. Porque não podemos deixar para depois. O momento é agora. Queria perguntar a vocês, alguém aqui sabe o dia que vai desencarnar? Não. Pode ser daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas vai. Pode ser amanhã. Então temos que pensar isso, eu estou preparado? Se eu não estou preparado, alguma coisa não está bem em mim. Sabem por quê? Todas as religiões e filosofias espíritas nos ensinam a nos preparar para a morte, de uma forma ou de outra. A doutrina espírita não só ensina, como mostra e comprova, ele dá os meios, mostra a realidade do outro lado. E nós? Estamos? Veja o que Kardec vai nos dizer na sua obra. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer, se sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso e não torna melhor para o próximo. Emmanuel diz que aquela pessoa que alguma vez na vida já escutou um sermão sequer, não importa a religião, já conheceu alguma coisa da mensagem de Jesus, não pode mais ser considerado no plano espiritual 100% inocente. Ele já tem alguma responsabilidade. Agora imaginemos nós que já somos espíritas, que conhecemos realmente como ninguém outro conhece o outro lado, que sabemos das comunicações, da certeza da imortalidade. Como é que fica a nossa situação? Pensemos como estamos vivendo. Então, temos que abrir os nossos olhos. É assim que, pela prática do Espiritismo, com as instruções dos Espíritos elevados, pode o homem adquirir essa preciosa ciência da vida, a disciplina das emoções, das sensações, o domínio de si mesmo, essa arte profunda de se observar e depois de se assenhorear, quase que não sai, dos secretos impulsos do seu próprio ser. Porque quando fazemos esse mergulho de acordo com Leon Denis, através da doutrina espírita, que nos dá um caminho, podemos descobrir dentro de nós forças antes imagináveis. Descobrir tesouros que não sabíamos que tínhamos. Da paciência que sempre esquecemos. Do amor ao próximo. Da resignação diante de tantas dores, diante das desavenças que a vida nos traz. Aqui está, porque Emmanuel nos diz
que devemos conceber a doutrina espírita em forma de um triângulo. De uma ponta, a filosofia espírita. Do outro lado, a ciência espírita que comprova tudo o que a filosofia diz e comprova a imortalidade da alma. E esse ponto, girando-se para o alto, subindo para o alto, no sentido vertical, em direção ao céu, a ponta desse triângulo, a religião. Que vamos escutar na próxima palestra da nossa irmã Fátima, que irá falar justamente desse aspecto. Então a doutrina espírita é esse triângulo. Temos que vê-la por esses três aspectos. E vemos aqui as leis naturais, ou as leis divinas, que está no livro dos Espíritos, que nós estamos nela mergulhados nessas leis de adoração, de conservação, e a última, mais importante, a de justiça, amor e caridade. E vamos estudar com a filosofia espírita, mostrando a razão e a necessidade de sermos bons, justos e caridosos. Não é questão religiosa, é benefício para o autoaprendizado de cada um de nós. Para encerrar, porque a hora já chega, queríamos só fazer uma observação desse ser que já conhecemos, Chico Xavier. Quando vamos ler obras póstumas de Allan Kardec, tem um momento que o codificador fica questionando os espíritos o que vai ser da doutrina espírita quando ele desencarnasse. Como ia ser isso? Então os espíritos, dizendo a Kardec que o trabalho que ele fazia não era um trabalho só de um homem. Muitos seres estavam preparando-se, estavam preparados para seguir. Se Kardec não quisesse seguir à frente, outro, que alguns dizem que seria o filósofo Leon Denis, seria o continuador desse trabalho. Mas Kardec conseguiu fazer o seu grande trabalho de escola. Mas Kardec, certa vez, fica questionando o que seria, o que vai ser da doutrina espírita no futuro. Então, os espíritos, para acalmar a ele, dizem o seguinte: não te preocupes. Um de nós já está sendo preparado para fazer o trabalho de continuador dessa filosofia. Kardec fica feliz, porque ele vai entender que as mãos que regem a doutrina espírita não são mãos humanas, mas a mão dos imortais. E eles já disseram, não, alguém já está sendo preparado. E ele irá continuar o teu trabalho. Então Kardec vai fazer uma observação. De acordo com as informações dos espíritos, alguém vai vir para continuar o trabalho. Pelas informações dos espíritos, porque Kardec indaga aos espíritos qual vai ser o trabalho dele. Vai ser o trabalho como o meu trabalho, o trabalho que eu fiz. E os espíritos disseram que não. Que o trabalho de Kardec foi o trabalho do escritor, do homem de genialidade, do filósofo, o homem que coordenou, e não é à toa que Kardec é chamado bom senso encarnado. Então, eles não, o trabalho dele será totalmente diferente do teu. Ele será o exemplificador da tua mensagem. E Kardec vai comentar que esse espírito teria que vir ou no final do século que ele vivia, o século XIX, para o século XX. E na concepção de Kardec, esse seria nascer alguns anos depois do início do novo século. E eu aqui, na minha ingenuidade, fico dizendo, será que não seria o Chico Xavier? Esse exemplificador extraordinário, porque a função do continuador não era de fazer o mesmo trabalho, mas de exemplificar. E sabemos que Chico Xavier exemplificou perfeitamente a doutrina espírita. Ele é o modelo do espírita. Ele é o modelo do cristão, porque Kardec nos diz que o espírita e o cristão são uma e a mesma coisa. E vamos ver a vida desse homem extraordinário, que na mediunidade detentor de todos os tipos de mediunidade. Dignificou a mediunidade como nunca. E mais fantástico ainda, quando lemos as obras desse homem extraordinário, ficamos fascinados. Mas o mais fascinante ainda é a sua conduta. De profundo conhecedor da doutrina espírita e da sua real situação aqui na Terra. Com certeza, Chico Xavier é um desses continuadores, como muitos outros. E para encerrar, fica aqui. Veja o bom senso de Chico Xavier, veja a visão que ele tem, que temos que desenvolver quando ele diz: o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho.
falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. A doutrina espírita nos convida a trabalharmos e estudarmos para desenvolver esse senso. Já temos o senso de responsabilidade, o senso de igualdade, de respeitabilidade. Temos que desenvolver agora o senso de eternidade, porque somos seres eternos e como seres eternos devemos pensar agora a nossa vida. E que assim seja.